Olá, meu nome é Camilo, sou responsável pela disciplina Estatística e Aplicação ao Sensoriamento Remoto, ministrada no curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todo o conteúdo dessa disciplina pode ser acessado nos links disponibilizados na descrição deste vídeo. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre simulação estocástica. Vamos então começar definindo o que é simulação. Então, a gente pode dizer que simulação é um experimento realizado a partir de modelos. Esses modelos eles podem ser reais ou então virtuais. E a simulação ela pode ser determinística, quando as entradas do modelo então elas são fixas e para uma determinada combinação de valores de entrada o resultado final é sempre o mesmo. Já uma simulação estocástica ou probabilística, o modelo ou então as entradas incorporam variações aleatórias de modo que os resultados são diferentes a cada simulação. Então, mesmo que a entrada seja a mesma, vai existir uma parte que vai provocar pequenas variações, então os resultados nem sempre serão os mesmos. Então, só para entender como que isso tudo funciona. Então, no modelo determinístico, então eu tenho uma entrada fixa, um conjunto de entradas aqui, são todos valores fixos, que alimentam um modelo. Esse modelo ele tem parâmetros, mas se esse modelo ele for um modelo determinístico, se eu entrar com os mesmos valores de entrada aqui, a saída vai ser sempre a mesma. Já numa simulação estocástica, um exemplo de modelo determinístico seria esse. Por exemplo, eu falo que a minha variável aqui y vai ser 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 menos x3. Se eu repetir os mesmos valores para x1, x2, x3, aqui o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, essa é a típica simulação determinística. Já para uma simulação estocástica, mesmo que a entrada, aqui nesse caso a entrada seja fixa, se o modelo ele for um modelo estocástico, ele internamente, esse modelo, vai incorporar certas variações aleatórias que vai fazer, mesmo que eu entre com os mesmos valores, ele vai dar não um valor único de saída, mas sim uma distribuição. Então, neste caso aqui, olha, eu estou repetindo exatamente a mesma equação anterior aqui, só que eu estou acrescentando aqui uma variável aleatória que tem um determinado comportamento. Então, este comportamento dessa variável aleatória vai refletir então no resultado final. Então, mesmo que x1, x2, x3 ele seja repetido, seja o mesmo, esta componente aleatória vai provocar então uma variação nesses resultados. Então eu vou ter um resultado de saída variável, dependendo de quantas vezes eu for repetindo essa simulação, ele vai dando resultados diferentes, mesmo que os valores sejam os mesmos. Uma outra forma de fazer uma simulação estocástica também, quando a gente trabalha com modelo determinístico, então o modelo em si ele é determinístico, eu provoco uma variação no dado de entrada. Então o dado de entrada ele é fixo, mas eu provoco uma variação nesse dado de entrada antes dele alimentar esse modelo. Então com isso eu tenho também uma saída não fixa, não única. Ela também vai ser vai existir uma distribuição associada a essa saída. Então, como que funciona isso? É como se eu pegasse esse modelo fixo original e colocasse aqui uma variação, neste caso aqui, uma variação para cada uma das variáveis de entrada. Então, cada uma delas pode ter uma variação que vai provocar uma mudança dos valores de x1, x2, x3, mesmo que eu repita esse mesmo valor de entrada. Então, neste caso aqui, eu poderia colocar então esses componentes aqui como variáveis aleatórias independentes. E para que eu faço a simulação? Qual que é a utilidade de eu fazer uma simulação? Então, a primeira delas
para gerar amostras de uma variável aleatória cuja distribuição é conhecida. Então eu posso querer então testar métodos que podem ser influenciados pelo tipo de dado de entrada. Então eu gero números fictícios para poder testar, por exemplo, a robustez de algum método. Eu quero saber se aquele método ele funciona bem com dados com uma certa aleatoriedade. Então isso é muito típico do uso de uma simulação estocástica. Eu posso usar também para avaliar a propagação de incertezas, quando a solução analítica ela é inviável. Então, um exemplo, avaliar os resultados da combinação não linear de muitas variáveis. Então, vocês vão ver alguns exemplos que algumas vezes a gente quer ver como que pequenos impactos, né, em algumas variáveis isso provoca lá no resultado final, né? Eu posso usar a simulação também muito utilizada para avaliar cenários futuros, então eu testo alguns resultados possíveis de serem obtidos. A aplicação disso é experimentar em laboratório, né, no computador, né, condições inexistentes são muito raras, então algumas vezes a gente não consegue montar achar amostras que descrevam aquele fenômeno que eu quero, então eu gero essas amostras para poder testar o que pode acontecer através daquele meu modelo. Eu posso usar para testar a sensibilidade de parâmetros de um modelo ou distribuição, então eu posso fazer essas pequenas mudanças nesses parâmetros dessas distribuições e eu quero ver qual é o impacto dessas mudanças nos resultados finais. Então, quando eu provoco pequenas modificações e isso tem um impacto muito grande no resultado final, a gente diz que aquele parâmetro é muito sensível. Às vezes, alguns parâmetros eu posso provocar grandes mudanças e o impacto no resultado final é pequeno. Então, aquele parâmetro é pouco sensível. Eu não preciso gastar muita energia para estimá-los com precisão. Já parâmetros muito sensíveis, a gente tem que ter um cuidado maior, né, para poder ter estimativas muito boas desses parâmetros, para poder o meu modelo funcionar bem. Posso usar para estimar pontualmente ou por intervalo um determinado resultado de um modelo. Então, eu posso descrever estatisticamente os possíveis resultados de um experimento. Então, eu quero só entender quais são os resultados possíveis dado aquele conjunto de entrada que eu vou fornecer. Então, eu quero ter uma avaliação do que pode acontecer, né? E eu posso testar a significância de um resultado no teste de hipótese. Lá na frente, quando a gente for estudar teste de hipótese, a gente vai ver que existe uma série de testes bastante clássicos, com métodos muito bem definidos. Mas algumas situações, esses testes em geral, eles exigem muitos pré-requisitos, vocês vão ver isso. Em algumas situações, esses pré-requisitos eles não são válidos. Então, esses testes eles perdem um pouco a sua utilidade. Então, nós podemos usar a simulação para testar certas hipóteses. A gente vai ter uns exemplos lá na frente, quando for falar de teste de hipótese, vocês vão ver que a gente vai usar a simulação também para a gente poder verificar o que acontece. Então, nesse caso, avaliar se uma hipótese é válida ou não, sem utilizar testes estatísticos clássicos. Então, isso também pode ser muito utilizado através da simulação. E a simulação mais comum que a gente vai ouvir falar nos artigos é a simulação de Monte Carlo. Ele é um método que utiliza sequências de números aleatórios para descrever o comportamento de uma ou mais variáveis ou a combinação das mesmas, bastante para isso conhecer a função de probabilidade de cada variável, ou então a função de densidade de probabilidade no caso de uma variável contínua. A gente vai ver mais detalhe como que ele funciona, tá? É particularmente útil quando o modelo é complexo, não linear, ou quando envolve muitas variáveis de entrada, com diferentes graus de incerteza, o que dificultaria uma solução analítica. A gente vai ver um exemplo bem legal para a aplicação desse método, tá? Então, através de um grande número de repetições, esses números, quanto mais, melhor, tá? Então, vocês vão ver que essas simulações, elas facilmente atingem valores acima de 1000, isso, claro, que depende da complexidade do modelo e do tempo computacional, né, exigido para isso. Eu garanto que praticamente todas as combinações de entrada sejam avaliadas.
mas quanto mais melhor. Tá? Então esse termo Monte Carlo ele foi dado em homenagem à roleta, jogo muito popular em Monte Carlo, em Mônaco. Como que funciona? Vamos entender qual que é a lógica como que é feita essa simulação, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma variável que tem uma distribuição binomial com n igual a 5, p igual a 0,40 e eu quero gerar algumas amostras, alguns valores dessa binomial, né? Vou fazer uma simulação dessa distribuição. Então, se eu conheço perfeitamente a característica dessa variável aleatória, então eu consigo descrever ela perfeitamente. Então, essa variável binomial, então, ela tem valores de 0 a 5, e esta aqui é a probabilidade associada a cada um desses valores. Esses valores calculados através da função de probabilidade da binomial. Então, se eu pegar lá a fórmula da binomial e calcular através desses parâmetros, essas são as probabilidades que eu vou obter para cada um desses valores. Então, o que a gente faz, né, no método de simulação Monte Carlo assim, conceitual, né? Eu faço uma roleta, faço uma pizza aqui, e cada faixa, cada área dessa pizza, ela é proporcional à probabilidade que aquele número ocorre. Então, vocês vão ver aqui que o valor que tem a maior probabilidade aqui é o 2, ele que vai ter a maior fatia dessa pizza, né? E daí, qual que é a ideia? A ideia é girar essa roleta. E aonde ela parar, eu anoto o valor obtido. Veja que, ao fazer isso, é muito mais fácil obter o número 2 do que, por exemplo, obter o número 5. O número 5 é o mais difícil aqui de obter, mas, eventualmente, essa roleta vai parar no número 5 também. Tá? E eu repito esse procedimento até que consiga o número desejado de simulações, que vão compor a minha amostra, né? Quanto maior o número de simulações, mais a frequência relativa de cada resultado possível se aproximará da probabilidade. Então, em teoria, se eu rodasse isso infinitamente, a frequência relativa de cada um desses números que eu vou obter, ela vai, no limite, aí, convergir para esses valores de probabilidade. Então, no limite, a frequência relativa, ela atinge, então, o valor da probabilidade. Assim, originalmente, esses números aleatórios, eles eram gerados usando dados, roletas, como esse exemplo anterior, né? Ou tabelas, existiam livros de números aleatórios, tinha consulta, tinha toda uma série de regras para você ir consultando esse livro para chegar no tal número aleatório, né? Hoje, a gente usa os computadores, obviamente, para gerar esses números. Só que, de verdade, esses números que são gerados pelo computador são chamados pseudo-aleatórios. De fato, eles constituem uma sequência de valores que, embora gerados de forma determinística, eles simulam valores independentes de uma variável aleatória uniforme contínua entre 0 e 1. Então, esse número aleatório 0, 1 aqui, ele é o mais clássico de ser obtido em qualquer computador. Então, toda linguagem que você for usar, com certeza tem esse gerador de número aleatório 0, 1. Então, é uma variável contínua, uniforme entre 0 e 1. Então, esse número é produzido por uma série de regras às vezes tem uma semente que você coloca como o iniciador desse gerador, para que, caso você tenha que repetir essa simulação, ele repita exatamente a mesma sequência de números aleatórios. Então, por isso que eles são chamados de pseudo-aleatórios, tá? Mas funciona muito bem. Antigamente tinham certos problemas, a planilha Excel, por exemplo, gerava uns números aleatórios que não eram tão aleatórios assim. Então, dava um certo problema. Hoje em dia não, hoje em dia está super tranquilo, qualquer pacote que você for usar que tem um gerador de números aleatórios é sempre muito, muito bom. Tá, mas aqui a princípio a gente está um pouco limitado, né? Nossa, só gera números aleatórios de uma uniforme contínua. A gente vai ver que qualquer variável pode ser simulada a partir desta uniforme contínua, desde que a gente
conheça a distribuição, a função de distribuição acumulada, aquele Fzão. A gente vai ver como que isso funciona na prática. A gente vai pôr um exemplo aqui para a gente entender como que faz. Então, a partir de uma uniforme contínua, a gente descobrir, gerar um número aleatório de qualquer distribuição que seja, tá? Então, qual é o procedimento geral? Então, primeiramente, a gente gera o número aleatório de uma variável aleatória uniforme contínua, que aqui eu estou chamando de U. Aí eu determino qual é o menor valor da variável aleatória desejada, cuja probabilidade seja maior ou igual a este U. Então, eu vou interpretar esse U como se fosse uma probabilidade. Eu repito esses procedimentos até que N valores tenham sido obtidos. Mais fácil do que entender isso é ir para o exemplo, que daí isso vai ficar bem claro. Então, vamos imaginar que é aquela variável com uma distribuição binomial, n igual a 5, p igual a 0,40. Então, aqui eu tenho os valores da variável aleatória, de 0 a 5, aqui eu tenho as probabilidades, e aqui eu calculo, então, a probabilidade acumulada. Aí, vamos supor que o valor gerado lá aleatoriamente tenha sido esse daqui, 0,4367. Eu vou interpretar isso aqui como uma probabilidade, já que ele vai de 0 a 1, eu vou imaginar que isso daqui seja uma probabilidade de 43,67%. O que eu vou fazer, então? Eu vou buscar na tabela aqui da probabilidade acumulada qual é a probabilidade cuja probabilidade é maior ou igual a esse valor. Então, veja que todos esses valores aqui são maiores do que esse valor de U que eu encontrei. Eu vou pegar o menor deles. Então, neste caso aqui, o valor que eu estou procurando, associado a esse valor U, é o valor igual a 2. Então, associado a esse valor U, eu vou colocar o valor de x igual a 2. Então, o primeiro valor aqui sorteado nessa simulação, então, seria, nesse caso, o número 2. Graficamente, é como se eu pegasse aqui esse U, e aqui eu tenho o gráfico da probabilidade acumulada, né, que nesse caso, como uma discreta, fica essa escadinha, e eu vou pegar esse U e vou procurar ele aqui nesse eixo Y. Aqui eu tirei essa escada, vai ficar até mais fácil para a gente achar qual que é o número que a gente está procurando, tá? Mas nesse caso aqui, olha, veja que esse U, ele ultrapassou a probabilidade acumulada do número 1. Então, consequentemente, ele está nessa categoria aqui do número 2, tá? Então, graficamente, é fácil, então, a gente pensar assim. Então, vamos supor que agora um outro exemplo, eu queira sortear 8 valores de uma distribuição normal. Eu quero uma normal com média 10 e variância 4. Qual que é o procedimento padrão que a gente faz, né? A gente primeiro tem que pensar que para sortear qualquer coisa, é sempre mais fácil trabalhar com uma normal padrão, porque a normal padrão é que tem as tabelas prontas, né, das probabilidades lá acumuladas. Então, eu tenho que imaginar que se eu pegar esse valor de x, tirar 10 e dividir por 2, essa nova variável z, ela vai ser uma normal padrão. O gráfico da normal padrão, ela tem essa forma, aqui a probabilidade acumulada tem essa forma de um S aqui, tá? Lembra que a gaussiana é a forma de chapéu, né? A função da densidade de probabilidade, mas essa daqui é acumulada, então essa acumulada ela tem essa função, parece um S esticado, né? O procedimento vai ser o mesmo que a gente tinha visto anteriormente, né? Vamos supor aqui que eu gerei 8 valores de uma aleatória contínua, né? uma uniforme contínua 0,1, eu tenho esses 8 valores aqui. Aí o que eu vou fazer? Para cada valor deste, eu consulto na tabela da normal padrão qual é o valor correspondente a esse valor acumulado aqui de probabilidade. Então, eu tenho que perguntar qual é o valor de Z que a probabilidade acumulada dá igual a este valor gerado aqui aleatoriamente, uma uniforme contínua. Tá? Se eu buscar lá na tabela, eu vou para cada valor desse sair buscando os valores correspondentes, né? Então, se eu olhar esse primeiro valor aqui e olhar nesse gráfico, eu vou ver que ele está associado
a esse número menos 0,2177, tá? Só que esse é a simulação de uma normal padrão. Eu não quero uma normal padrão, eu quero esta normal aqui, com média 10 e variância 4. Então, eu tenho que fazer a despadronização. Então, aqui eu padronizei e aqui eu vou despadronizar. Então, fazendo, né, invertendo aqui essas equações, eu isolo o x e eu vejo que x é igual a 2 vezes z mais 10. Então, este número que eu gerei aqui para uma normal padrão se transforma na normal que eu quero, com média 10 e variância 4. Então, isso eu vou ter que fazer caso a caso. Numa planilha Excel, por exemplo, isso aqui é feito de uma maneira muito tranquila, muito rápida. De verdade, eu tenho funções apropriadas para cada uma dessas coisas que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, no Excel, eu tenho uma série de distribuições. Aqui tem distribuições que a gente nem estudou, tá? Então, tem algumas distribuições aqui, beta, sei lá, tem um monte aqui que pode estar além do que a gente estava querendo, que tem até uma uniforme discreta, a Weibull. Então, cada uma dessas distribuições tem funções que eu calculo a função densidade de probabilidade ou a própria probabilidade. Se ela é discreta, ela está calculando a probabilidade no ponto. Se ela for uma contínua, ela está calculando a função densidade de probabilidade. Só serve para desenhar a curvinha, não serve para nada. Se eu usar essa mesma função, mas colocar esse parâmetro aqui como cumulativo igual a 1, ela passa a funcionar como uma função acumulada, e acumulada sempre da esquerda para a direita. Então, essa mesma função pode fazer, então, buscar então, aquela minha função, o valor da função acumulada. E ela tem, para algumas funções, nem todas, o que eles chamam de inverso. A inverso, você entra com a probabilidade e ele dá o valor correspondente. Então, é esta função aqui inversa que a gente acaba usando para gerar os nossos números aleatórios. Como número aleatório mesmo, o Excel ele é bem restrito, o Excel padrão lá, né? Você pode até achar alguns pacotes para instalar no Excel que fazem coisas mais complexas, mas no padrãozão eu só tenho a função que chama aleatório, que gera uma uniforme contínua de 0, 1, e ele também tem uma função que é aleatório entre, que ele gera uma aleatória discreta. Para a gente, o que importa aqui no nosso problema? A gente vai usar sempre essa função aleatória para gerar aleatório, né? Para gerar aquele U, e depois a gente vai usar o U como entrada para essas funções aqui de INV, tá? Veja que algumas funções aqui não tem o INV, então para essas funções eu não conseguiria gerar números aleatórios no Excel, tá? Mas para normal tem, aqui ó, tem para gerar a normal padrão ou até para gerar já a normal direto. Então no exemplo anterior eu nem precisava passar pelo processo de achar padrão para depois achar a normal. Eu já posso calcular direto a normal, tá? Já no R ele é muito completo, daí o R é muito mais completo. Então aqui a quantidade de funções é imensa, tá? E dependendo da biblioteca que você colocar dentro do R, você vai ter mais distribuições ainda. Então é uma infinidade. E aqui a lógica do R é que ele tem toda a função que começa com D, é a função que gera ou a probabilidade para uma distribuição discreta ou o valor da função densidade de probabilidade para uma variável contínua, tá? Ele já tem a função acumulada, que começa sempre de P, tá? Então o P já retorna a função acumulada, e ele tem as funções inversas da acumulada que começam com Q. Então toda vez que você quiser
usar a função inversa, ela sempre vai começar com o Q. Só que no caso do R é muito mais versátil, ele já tem as funções prontas para gerar números aleatórios para qualquer distribuição, e daí elas começam com um R. Então veja que no R é muito mais fácil, eu não precisava nem gerar um uniforme para depois usar a inversa para achar o número aleatório, ele já vai ter essa função pronta. Obviamente que lá internamente ele deve fazer todos esses cálculos que a gente está fazendo. Ele deve gerar um uniforme e depois usar a função pronta da inversa, muito provavelmente. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Então, no R, quando eu preciso gerar uma amostra aleatória aí de uma distribuição qualquer, é sempre melhor você buscar o R. O R é muito mais versátil do que o Excel. Mas como eu falei para vocês, eu gosto do Excel pela parte didática mesmo. Então, conforme eu preciso de um exemplo, o Excel ainda assim ele é interessante para a gente trabalhar didaticamente, né? E como que eu avalio os resultados dessas simulações? Porque depois que eu faço uma simulação, eu tenho essa amostra, ou então eu tenho os possíveis resultados, né, dessas simulações que eu estou fazendo. O que eu faço com todos esses números que ele vai gerar, né, no final? Então, eu posso usar uma estimação da função de probabilidade através das frequências relativas observadas, no caso de uma função discreta, tá? Então, se a função é discreta, é muito comum a gente usar tabelas com frequências relativas ou então gerar histogramas, tá? Se a variável for contínua, você ainda assim poderia discretizar e fazer um histograma, mas não é muito usual. As pessoas gostam muito de usar uma função de probabilidade acumulada. Essa função de probabilidade acumulada seria através também da frequência relativa acumulada. Isso vale tanto para variáveis discretas quanto contínuas, tá? Então, através dessa estimação, a gente representa através de histogramas ou gráficos de frequência acumulada ou até através de tabelas, se quiser. Para variáveis discretas, isso é possível. Eu posso usar medidas de tendência central de dispersão. Então, quando a gente for falar mais para frente da parte de amostragem mesmo, a gente vai ver que todas aquelas métricas que a gente discutiu, que muitas vezes são parâmetros de uma distribuição, ela tem também os seus valores correspondentes à parte amostral. Então, a gente vai falar sobre essas medidas aqui, daí no âmbito amostral, mas também é possível, então, no sentido de descrever o resultado, né? Ou então, construindo o que a gente chama de intervalos de credibilidade. Eu gosto de usar esse termo para não confundir com intervalos de confiança, que já faz parte dentro do conceito lá de inferência estatística. A gente vai falar sobre intervalo de confiança, tá? Então, só fique na mente que existe uma diferença entre intervalo de credibilidade e confiança. Se você entrar em textos de estatística mais pura, vocês vão ver que tem alguns estatísticos que consideram que isso é a mesma coisa, tá? Mas aqui eu gosto de separar para eu construir um intervalo de credibilidade que ele tem uma conotação diferente do que a gente vai falar de intervalo de confiança. Isso vai ficar mais claro quando a gente for falar de exemplos e eu for discutir especificamente intervalo de confiança, isso aí vai ficar bem mais claro. E eu tenho também uma outra ferramenta que eu acho muito fantástica para mostrar esses resultados, que é o Boxplot, tá? O Boxplot é uma ferramenta gráfica que ela destaca as características muito específicas dessa distribuição de valores. Então, ela mostra a mediana, mostra o primeiro, terceiro quartil, dá para você perceber onde que estão os valores mais comuns, né, mais frequentes, dá para ver onde que tem valores extremos, dá para saber se a distribuição ela é mais assimétrica, ela é mais simétrica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Boxplot
Então, essa é uma ferramenta gráfica muito legal para a gente mostrar resultados, tá? Começando então primeiro pelo histograma, né? Então ele é muito utilizado para variáveis aleatórias discretas, indica a frequência absoluta ou relativa de cada valor observado na amostra. Recomenda-se que não haja espaços entre as colunas para que o histograma não seja confundido com um gráfico de barras. Então, se você for usar uma ferramenta para construir um histograma, observe para ver se as barras elas realmente estão encostadas uma na outra para não criar uma impressão ruim, tá? Vamos ler um exemplo. Então eu simulei 500 valores de uma variável discreta que tem os valores entre 0 e 10. Então eu posso ir lá e montar então um histograma desta variável. Então esse é um histograma baseado nesses 500 valores. Eu posso usar tanto frequência absoluta quanto frequência relativa. Veja que o gráfico é o mesmo, tá? Eu só estou mudando aqui a unidade aqui. Então aqui está em contagem, né? Com o número de vezes dessas 500 vezes que eu observei cada um desses valores. E aqui eu tenho a frequência relativa, né? Então, para variáveis contínuas, eu não consigo fazer um histograma diretamente. Eu preciso, então, dividir os dados em classes com intervalos regulares ou não, e a definição do número e da largura desses intervalos é fundamental para uma boa representação da distribuição amostral. Então, para a variável discreta, só de eu olhar o histograma eu já vejo esse formato, eu vejo uma certa simetria, vejo onde estão os valores mais frequentes. Para a variável contínua, essa discretização que eu vou ter que fazer aqui para produzir cada uma dessas barras, ela é fundamental para que essa forma faça sentido, né? Porque senão eu posso construir uns histogramas que não tem nada a ver, né? No entanto, essa definição é bastante arbitrária e dependendo basicamente do tamanho da variação encontrada na amostra. Para isto, muitas formas são encontradas na literatura. Então, tem um monte de literatura muito antiga, tá? que discute qual é a melhor maneira de discretizar o valor de uma variável contínua para produzir bons histogramas. Na prática, a gente quase nunca faz isso. Tá? A gente vai ver que é muito melhor trabalhar com frequência acumulada. Tá? Então, a frequência acumulada ela é uma alternativa bastante utilizada para representar a distribuição de valores simulados de uma variável contínua, pois ela não requer essa discretização em classes de faixas de valores, como no caso do histograma, né? Além disso, ela pode ser usada para identificar rapidamente mediana e quantis. Então, um exemplo, eu vou simular 50 valores de uma variável contínua x, qualquer, é uma distribuição qualquer. Quando eu simulei, ela ficou com essa cara aqui. Então, essa é a frequência relativa acumulada, ela vai de 0 a 100%, está indicando então a frequência com que cada valor desse ocorre de uma forma acumulada. Este gráfico, ele precisa de uma certa treinamento para a gente conseguir enxergar certas características dele. Então, por exemplo, enxergar a simetria, já tem que ter um certo treinamento para a gente olhar a forma desse gráfico acumulado e enxergar esses aspectos. Tá? Mas uma coisa que é fundamental, ele facilmente identifica onde eu tenho a mediana. Então, como aqui tem um gráfico de frequência relativa acumulada, quando eu pegar os 50%, eu tenho o valor da mediana, ele sai muito facilmente. Aqui eu tenho o primeiro quartil, que é 25%, eu tenho o terceiro quartil, que é os 75%. Então eu consigo extrair rapidamente desse gráfico uma série de descritores que são interessantes, tá? É muito útil na comparação com distribuições teóricas, mas requer, como eu falei, um certo treinamento, tá? Para enxergar as características peculiares de cada distribuição. Tá? Então, saber onde está a simetria, onde tem valores raros. Então, tem que ter um certo treinamento para a gente traduzir esse gráfico, para a gente entender ele corretamente. Então, só para ter uma ideia, aqui algumas formas de frequência acumulada clássicas, né? Uma distribuição uniforme, ela teria uma reta.
né, que começa do zero e vai a 100% dentro do escopo da minha variável. Então, se eu tiver uma função, uma frequência relativa acumulada que é muito próxima de uma reta, provavelmente a distribuição ela é muito próxima de um uniforme. Então, muitas vezes, como é uma amostra, né, vai ficar meio ruidoso, mas ele segue aproximadamente uma reta. Essas distribuições que têm essa curvatura aqui para baixo, elas são associadas a distribuições assimétricas à direita, então maior frequência de valores baixos. Então você pode entender que, conforme o valor de x vai aumentando aqui, a frequência ela está aumentando muito rapidamente. Depois, veja que aqui os valores de x vão aumentando e a frequência vai subindo um pouquinho, ou seja, são elementos mais raros de acontecer. Então, esta forma aqui é associada àquelas distribuições que têm uma simetria muito forte aqui para esse lado, a cauda, ela corre para esse lado da direita. Então, ele é acumulado aqui próximo dos valores mais baixos de x. Da mesma forma, se fosse o inverso, né, a gente acharia uma distribuição assimétrica, então à esquerda, se ela tivesse um outro sentido da curvatura. A distribuição gaussiana, como eu já tinha mostrado lá atrás, ela tem essa forma aqui de um S. Então, se eu fizer uma frequência relativa acumulada e ela aparecer com uma função dessa formato, provavelmente aquela variável ela tem uma distribuição gaussiana, já é uma pista, né? E quando aparecem esses platôs, né, nessas distribuições acumuladas aparece um platô aqui, isso daqui é um buraco no dado. É quase como se os valores observados de x eles começam aqui, eles vão subindo rapidamente, depois eles dão uma certa estabilizada, daí esses valores que são um plano aqui, não tem nenhum valor acontecendo, por isso que a frequência acumulada ficou uma reta, ele não muda a frequência acumulada. E quando começou a aparecer de novo um novo conjunto aqui de valores observados, a frequência voltou a subir. Tá? Isso daqui, essa forma dessa distribuição acumulada aqui, ela remete um pouco, será que você não está misturando duas populações, não são duas coisas diferentes, tá? Que você está misturando? Então, isso daí já remete a essa ideia de que provavelmente você está misturando coisas, né, diferentes. Se você separasse cada uma delas, você poderia entender melhor a distribuição de cada uma dessas subpopulações, né? O que vem a ser esse intervalo de credibilidade, né? Ele corresponde a um intervalo no qual há uma determinada probabilidade ou frequência, né, de um valor não observado estar contido. Então, há muitos intervalos de credibilidade que podem ser obtidos a partir de um conjunto de valores, sendo mais comum aquele obtido descartando-se uma determinada porcentagem de valores extremos, menores e maiores. Então, por exemplo, vamos entender. Então, para um intervalo de credibilidade de 95%, então a pessoa ela vai falar, olha, eu construí um intervalo de credibilidade de 95%. O que ela está fazendo de verdade? Ela está descartando 2,5% dos valores extremos de cada lado dessa distribuição. Então, é 2,5% dos valores menores, 2,5% dos valores maiores. E eu sei que, então, dentro daquele intervalo, então, o intervalo então, definido por esses valores mínimos e máximos, vão definir que 95% dos valores observados estão dentro daquele intervalo que eu estou descrevendo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né, que a gente tinha mostrado aqui, dessa frequência relativa acumulada. Então, eu pego 2,5% aqui, 2,5% dos valores maiores, então seria o extremo 97,5%, e aqui eu construo esse intervalo. Então, eu estou dizendo que, baseado nessa amostra, nessa simulação que eu fiz, que 95% dos valores observados, eles estão entre 2,7 e 16,1. Existe 2,5% dos valores acima de 16,1, existem 2,5% de valores abaixo de 2,7.
Tá? Se eu fizer pegar o mínimo e o máximo observado, aí eu tenho um intervalo de credibilidade de 100%. Mas daí eu estou muito sujeito a valores extremos, né? Esse intervalo de credibilidade, ele vai mostrar para mim onde que estão a grande maioria desses valores observados. Esse aqui é o intuito desse intervalo de credibilidade. Quanto mais estreito for esse intervalo de credibilidade para um mesmo valor aqui de porcentagem, né, ele indica para a gente que esses dados eles são bem acumulados, eles estão bem próximos, né, entre si. Se esse intervalo ele ficar muito amplo, significa que esses valores estão muito espalhados, né? E nós temos também aquela ferramenta gráfica, o Boxplot. Então, ela é uma ótima alternativa para mostrar graficamente a dispersão dos valores de uma simulação. E são muito úteis para comparar conjuntos de dados, pois causam um grande impacto visual e são fáceis de entender. Então, tem um apelo visual bastante grande e assim é fácil você entender o que está explícito naquele gráfico, tá? Há muitas variações de Boxplot, tá? Então assim, você encontra, dependendo do pacote que você está usando, há muitas variações. Ele pode ser construído de muitas formas diferentes. Mas assim, o Boxplot mais tradicional, o padrão que a gente encontra em todos, ele o que ele representa, o que precisa estar representado nesse Boxplot. Eu preciso mostrar aonde está a mediana, aonde está o primeiro e o terceiro quartil, tá? E eu tenho que mostrar onde estão os mínimos e máximos observados, tá? E eu tenho de alguma forma identificar o que eu chamo de outliers, são valores raros. Então são valores que parecem não representar o grosso, né, dos dados que eu observei, tá? Então assim, eles são valores muito raros, tá? Então esses boxplots eles tendem a mostrar tudo isso junto, tá? Vamos imaginar como que esse boxplot é construído, só para a gente entender, tá? Vou simular 20 valores, tá? Estou simulando poucos valores para a gente poder ver graficamente, senão fica uma poluição visual. Então daí eu peguei, pus uma escala aqui, todos esses tracinhos representam cada um dos valores simulados. Claro que eu poderia, assim, de alguma forma ter valores repetidos, daí teria um tracinho em cima do outro, mas aqui eu fiz de propósito 20 valores que não são eles não estão um sobreposto. Aqui tem 20 tracinhos mesmo. Aí, como que o Boxplot ele é construído? Então, primeiro identifico onde está a mediana. Então, venho aqui, calculo o valor da mediana. Esse valor da mediana ele vai ser representado através de um traço. Aí, eu calculo o primeiro e o terceiro quartil. E eu fecho um retângulo, uma caixa. Então, esse aqui é o corpo principal do meu Boxplot. Tá? Então, dentro desse retângulo aqui, olha, eu tenho 50% dos meus valores observados estão aqui. Entre o primeiro e o terceiro quartil, eu tenho 50%. 25 estão nesse parte de baixo, 25 estão nesse retângulo de cima. Tá? Aí, o que eu faço? Existe uma regrinha, né, que ele vai considerar que a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, ele vai chamar isso de distância interquartil, esse DIQ aqui, é distância interquartil. E essa distância, ela vai ser usada um pouco quase como se fosse uma proxy aí de variabilidade, como se fosse um desvio padrão. Não tem nada a ver com desvio padrão, mas é essa ideia de variabilidade. Quanto maior o DIQ, mais variável é essa minha variável aleatória aqui, ou essa variável que eu estou descrevendo aqui, né? Então eu vou usar esse DIQ como uma referência para ver o que é raro e o que não é. Então constrói-se aí uma faixa de 1,5 DIQ para cima e para baixo. Todos esses valores, esses tracinhos que estão dentro desse intervalo que eu criei, são valores que eu considero assim, são comuns, ou valores que eu já esperaria que essa variável teria. Então eu construo o que a gente chama de bigode, tá?
Eu pego o último valor dentro desse intervalo e o último valor dentro desse intervalo, os valores mais extremos, tá? Nesse caso aqui, o último ponto superior e o último ponto inferior. E eu construo o que a gente chama de bigode do boxplot. Então, este bigode que ele desenha aqui, que aparece nos boxplots, indica onde que está o último valor considerado normal ou comum para essa variável aleatória. Tá? Então ele está dentro do esperado, sabe? Não tem nada de tão diferente nesses valores aqui, né? E aí, todos os valores que ultrapassam esse 1,5 vezes o DIC são as medidas que eu identifico como outlier. Então, tudo que estiver fora dessa faixa, tudo que estiver fora do bigode aí do boxplot, eu vou falar que é um outlier. E daí eu vou representar ele através de um ponto. Tá? Então, aí tem pequenas variações, né? Pode ser um pontinho, pode ser uma estrelinha, pode ser alguma coisa vai representar que esses pontos, apesar de terem sido observados, eles são valores muito fora do padrãozão aqui que eu estou esperando que ocorra. Tá? Então, são valores extremos. Tá? Em alguns casos, algumas implementações, eles consideram mais uma faixa 1,5 para lá, mais 1,5 para lá, ou seja, os valores que estão além de 3 vezes esse DIC, eles consideram os outliers super extremos, tá? Então são valores muito extremos. E daí às vezes eles fazem uma diferenciação. Isso aqui não tem muita padronização, tá? Então vocês vão ver pequenas variações, mas você tem, nesse caso aqui, um pontinho preto é um outlier, mas o pontinho branco vazado aqui é um outlier super mega power, tá? Então ele está muito longe do resto, tá? Então as pessoas elas usam esse boxplot justamente para interpretar como que é a distribuição desses valores para essa variável aleatória. E se eu tivesse que fazer alguma análise onde esses outliers eles sejam prejudiciais para a análise, a gente vai ver que um monte de análise são sensíveis à presença desses outliers, essas amostras aqui elas são retiradas da análise. Tá? Então eu desconsidero esses valores que, apesar de serem válidos, eles são muito extremos e podem prejudicar a análise, tá? Então isso pode acontecer, mas como a gente vai discutir lá na frente, a gente não deve só tirar um ponto porque ele é um outlier. É interessante a gente buscar e saber por que ele está um valor tão extremo assim, né? Porque ele deveria ser muito raro de acontecer numa distribuição normal aí que a gente está querendo trabalhar, tá? Um exemplo aqui que eu acho muito legal, né? Então imagina que eu tenho 4 grupos diferentes e eu fiz a simulação ou obtive uma amostra para cada um desses 4 grupos. E através dessas amostras eu construí os boxplots correspondentes a cada um deles. Veja como que só o boxplot já nos ajuda a entender várias coisas, né? Então, a partir desse boxplot, eu posso responder facilmente várias coisas. Então, primeiro, qual desses grupos tem uma distribuição mais simétrica? Então, eu tenho que buscar, para uma distribuição simétrica, esse boxplot tem que ser o mais simétrico possível, tá? Então, eu tenho que ter o bigodinho do mesmo tamanho, a mediana o mais próximo possível do centro do retângulo. Eu não posso ter outliers, ou se tiver outlier, eu tenho que ter outlier dos dois lados, né? No fundo, o boxplot tem que ser supersimétrico. Então, aqui fica claro que a distribuição D é, de fato, a distribuição mais simétrica. Olha, veja esse boxplot aqui como que é bonitinho, né? Ele está bem certinho, né? Então, essa distribuição aqui ela é bem simétrica. Se eu quero agora a mais assimétrica, então eu tenho que buscar justamente o contrário, onde um bigode é muito diferente do outro, eu tenho outliers só de um lado,
a mediana ela está deslocada, muito deslocada em relação ao centro do retângulo. Então, nesse caso aqui, qual a distribuição que seria mais assimétrica? Dá para perceber que a distribuição A ela é muito assimétrica. Veja aqui, olha, aqui eu tenho o grosso dessa distribuição está acumulada aqui e aqui começou a distribuição ficar mais com as frequências mais raras, né? Mais, aqui dá para, com um certo treinamento, dá até para enxergar a forma da distribuição aqui. Aqui é uma distribuição bem assimétrica, com uma cauda longa para esse sentido aqui, né? Porque começa a aparecer valores muito raros para cá, né? Quais as distribuições cujos valores mais se confundem entre si? Se eu tivesse que comparar uma distribuição com a outra, quais as distribuições, o grupo, o par aqui, que é mais difícil de separar um do outro, né? Eu vou poder ver que o A e B, olha aqui, ó, tem muito em comum. Já essa outra distribuição, olha como que essa distribuição ela é deslocada totalmente para valores mais altos. Essa daqui está um valor meio intermediário, né? Mas essas duas distribuições aqui está muito misturado. Essa distribuição A ela está meio que ela está dentro dessa distribuição B aqui, né? Seria muito difícil distinguir esses dois grupos aqui, né? E quais as distribuições com os valores mais se distinguem entre si? Daí ao contrário, tem que buscar aquelas que menos têm em comum, né? Neste caso aqui a gente vê que a B e C são muito distintos. Olha, tem um valor aqui de C que está dentro aqui do box plot de B, mas é raro, isso aqui já é um outlier, né? O resto, olha, tá tudo, não tem nada em comum. Essa daqui, a D, não, ela é muito ampla, ela tem vários valores aqui que elas são comuns aqui, ó, o D é comum a C e é comum a e B, né? Então essa D ela acaba se confundindo com as duas, mas o B e o C são os dois grupos que são mais distintos entre si, então seria muito mais fácil separar o B e C. Então veja que muitas vezes a gente faz esse box plot até como uma análise exploratória mesmo, para a gente começar a entender um pouco nossos dados, né? Principalmente quando a gente está comparando grupos diferentes, né? O comportamento daquela variável aleatória para esses grupos diferentes. Então o box plot ele ajuda muito nessa compreensão, nessa construção dessa compreensão qual grupo que vai ser fácil de distinguir, qual vai ser mais difícil, né? Aí vamos para algumas aplicações, são exemplos de aplicação de usos da simulação, tá? Alguns desses podem ter uma certa... serem práticos mesmo, vocês podem usar isso, ou algumas aqui são só discussão mesmo da dificuldade, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então vamos estimar a função de probabilidade acumulada, porque de fato eu não conheço, não vou conhecer a função de verdade, né? Eu vou estar só estimando. De uma variável aleatória resultante da raiz quadrada da soma quadrática de duas variáveis independentes normalmente distribuídas, ambas com média zero e desvio padrão 1. Então são normais padrões, né? E eu quero construir um intervalo de credibilidade de 95% dessa variável. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é isso daqui, ó. Eu estou construindo uma variável que é a raiz quadrada da soma quadrática de duas normais padrões. E eu quero ver a cara dessa variável aleatória através da construção aí do intervalo de credibilidade de 95%. Então, usando aquele método mais passo a passo, tá? Eu não vou fazer já simulando diretamente a normal padrão, mas poderia, se eu estivesse no R, eu faria assim. Eu estou fazendo esse exemplo aqui usando aqui um exemplo que eu estou colocando aqui na planilha Excel. Essa planilha Excel, nesse exemplo aqui, eu tenho exatamente a repetição desse procedimento. Então, através de uma aleatória uniforme, eu simulei o valor para Z1 e, né, eu repito isso 10 mil vezes, para ser bem exagerado, tá? Então, repetindo isso 10 mil vezes. Eu vou fazer a mesma coisa para produzir o Z2, mas veja que eu uso outros valores, 10 mil valores de uma uniforme contínua. Não estou usando o mesmo, senão eu chegaria no mesmo valor. Então, são valores independentes.
o 1 e o 2, eles são valores independentes. Tá? Aí, a partir de Z1 e Z2, eu construo um valor de x. Então, eu tenho 10.000 valores de x. Aí, eu vou... isso daqui no Excel, eu acabei usando, então, essas duas funções. Então, eu uso o aleatório e o inverso da normal padrão, né? Então, eu uso o resultado dessa aleatória para gerar o Z1, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o Z2. No R, eu poderia fazer esse procedimento aqui também. Eu faço uma uniforme e uso o inverso da normal, ou então eu já uso direto a função que gera uma normal padrão, tá? Então, sinceramente, no R é preferível já fazer isso de uma vez. Ele já gera diretamente a normal padrão, os 10.000 valores da normal padrão. Tá? E daí eu vou, então, produzir a frequência relativa acumulada. Como são 10.000 valores e os números são floats, né? Eu posso meio que dar uma discretizada aqui nesse valor de x e contando quantas vezes ocorre valores menores ou iguais àquele valor que eu estou fazendo. Isso daqui só para a gente conseguir fazer um gráfico, tá? Na realidade, eu não precisaria fazer isso para construir um intervalo de credibilidade, mas é só para a gente ver. E olha lá que gráfico que gera. É um gráfico aqui bem interessante. Não é o gráfico típico de uma normal também, mas é algo bem próximo. Olha, estou imaginando, não é muito simétrico, porque ela deveria ter o mesmo, essa cauda aqui deveria ter a mesma forma daqui, então ela tem uma certa assimetria aqui, mas é uma distribuição que parece bem interessante. A partir desta frequência relativa, eu consigo extrair então a mediana, o primeiro quartil e o terceiro quartil, se eu quisesse, né? Mas o que eu quero mesmo nesse meu problema aqui é construir um intervalo de credibilidade. Então eu pego 2,5% dos menores valores e 2,5% dos maiores valores e desprezo, né? E eu pego os valores correspondentes. Nesse caso aqui, então, eu tenho este valor aqui, que corresponde, então, ao intervalo de credibilidade de 95%. Claro, gente, que se eu repetir esse experimento, isso daqui também vai mudar um pouco. Então, se vocês mesmos fizerem esse experimento usando R ou Excel, vocês vão obter valores ligeiramente diferentes aqui, tá? Mas para esse meu conjunto amostral, o que eu obtive foi este. Para um valor tão grande de repetições, os valores que vocês vão encontrar é muito próximo a isso. Vai dar diferença nas, sei lá, segunda, terceira casa decimal só. Tá? Se fossem menos valores, aí esses valores aqui eles ficam um pouco mais sensíveis, eles vão mudar bastante. Tá? Então esse é um caso bem fácil e simples para o uso de uma simulação quando eu estou estudando uma determinada variável que é uma combinação de outras variáveis. Essa daqui ainda é até bem simples. Esse outro exemplo aqui é uma grande brincadeira, tá? É uma grande brincadeira com urnas. É quase um desafio de probabilidade mesmo, tá? Eu estou querendo estimar a função de probabilidade de um experimento complexo aí que envolve essas três urnas. O que é esse meu experimento? O que eu estou definindo? Um experimento bem doido mesmo, bem maluco, mas de propósito, para mostrar a complexidade, né? Então vamos dizer qual que é o meu experimento, quais são as etapas. Então, primeiro, das urnas A e B, eu sorteio uma bola de cada, tá? Essas duas bolas sorteadas dessas duas urnas aqui são colocadas na urna C. Então veja que agora essa urna C vão ter 5 mais 2, vão ter 7 bolas. Uma dessas bolas veio da A, a outra bola veio de B. Aí meu experimento consiste no seguinte: eu pego desta urna C e sorteio duas bolas agora sem reposição. Então pensa que aqui eu tenho 7 bolas e eu escolho duas sem reposição, tá? Aí
Se essas duas bolas que eu escolher, dessa daqui, forem da mesma cor, então se elas forem da mesma cor, eu pego essas duas bolas e recoloco elas na urna A. Se elas forem de cores diferentes, eu pego essas duas bolas e jogo na urna B. Tá? E depois, no final, eu vou escolher aleatoriamente ou a urna A ou a urna B. Não é a urna que recebeu a bola, é qualquer uma delas. Então a A pode ter recebido a bola e eu escolhi a B aleatoriamente. E desta urna eu retiro 5 bolas sem reposição. E quero construir então uma variável aleatória que ela contabiliza aí o número de bolas azuis nessas 5 observações. Eu quero saber qual é a distribuição dos valores de x. Então, qual que é o drama aqui, né? Para calcular isso usando probabilidade, é muito complexo. Então, existem muitas probabilidades condicionais, eu tenho que prestar muita atenção nesse cálculo para obter a distribuição, vamos dizer assim, exata, perfeita de x. Mas a gente vai ver que a gente pode fazer isso através de uma simulação. Então eu vou repetir esses procedimentos aqui muitas vezes e vou ficar observando o resultado final. Tá? Todo esse exemplo aqui, ele foi construído nessa outra planilha Excel aqui. Eu fiz a planilha Excel justamente para a gente conseguir enxergar cada uma das etapas. Você vai ver a bagunça que está lá nessa planilha Excel, tá? Para quem tiver interesse. Tá? Então, vamos lá. Então, após 10 mil simulações, e daí quanto mais simulação eu fizer, mais perfeito vai ficar esse meu resultado, tá? Então, neste caso desse problema, o que eu observei como resultado final foi essa distribuição de frequência relativa. Então, como eu fiz 10 mil vezes, eu estou esperando que essa frequência relativa ela está tendendo para a probabilidade. Então, quanto maior for o número de simulações, mais a frequência relativa vai tender para a probabilidade. Então, eu posso representar, nesse caso aqui, eu esperaria que eu tivesse entre 0 e 5 bolas azuis, e aqui eu teria a frequência relativa observada. O que é interessante aqui notar é que, por exemplo, o 5 aqui deu 0. Então, eu posso dizer que o 5 ele é impossível? Olha, eu fiz 10 mil simulações, eu não consegui observar nenhum resultado desse. Então, assim, eu tenho uma tendência realmente de pensar que 5 não dá. Eu não consigo ter 5 azuis mesmo aqui. E o valor mais provável de ocorrer é ter uma bola azul, tá? Ou então ter 2 bolas azuis. Então, eu vou ter quase sempre aqui ter uma ou 2 bolas azuis. São as probabilidades mais frequentes. Só dá 87% das vezes eu tenho uma ou 2 bolas azuis. Não ter nenhuma bola azul também é relativamente raro. Ter 4 já é bem raríssimo e 5 aparentemente é impossível. Eu não consigo ter 5 bolas. Para ter certeza disso, em vez de 10 mil, faz 100 mil. E assim a gente vai tendo cada vez mais confiabilidade de que esse resultado aqui está muito próximo à probabilidade. Tá? No R também dá para fazer isso, então aqui tem um códigozinho que foi feito no R, né? Os valores vão ser diferentes daquele anterior, mas vão ser valores muito próximos, tá? Quanto maior o número de repetições aqui, mais estabilidade eu tenho nesses resultados aqui, tá? Então, o código em R ele é até mais enxuto, né, do que na planilha Excel. Na planilha Excel vocês vão ver a bagunça que eu preciso fazer para fazer esse experimento, tá? Então, lembrando então que os valores podem mudar a cada simulação, mas tende a se estabilizar, tá? Principalmente se o N for bem grande. No R, pode pôr 100 mil aqui que ele faz também, tá? Ele manda ver, ele consegue sim, tá? Aí eu sempre fiquei com isso, uma pulga atrás da orelha, né? Então, será que
que aquele 5 lá realmente é impossível foi só sorte mesmo, ou foi muito azar não ter observado nenhum 5, né? Aí eu fiz a solução analítica, tá? Aqui eu vou passar muito rapidamente, daí vale a pena quem quiser dar uma olhada na solução analítica desse problema, olhar com calma na própria apresentação da PPT para ir acompanhando. Mas aqui eu vou passar rapidamente, porque envolve muitas probabilidades condicionais, então tem muito cálculo aqui, tá? E a coisa vai embora, tá? Mas o que é importante perceber aqui é o resultado final. O resultado final aqui eu tenho, então, as probabilidades mesmo calculadas precisamente. Então, aqui eu tenho a frequência relativa e aqui eu realmente tenho a probabilidade calculada. Então, o que a gente espera é que quanto mais repetições eu fizer na simulação, mais esses valores da frequência relativa vão se aproximar da probabilidade. Para eu ter a probabilidade, eu teria que fazer todos esses cálculos que eu fiz aqui, tá? E aqui na probabilidade, realmente eu consigo provar que x igual a 5 realmente ele nunca ocorre. Então, realmente é um valor impossível. Então, de fato, essa minha variável aleatória ela varia de 0 a 4. O 5 não é possível de ser obtido nunca mesmo. Então, para provar, só assim. Tá? Mas isso aqui é mais quase uma brincadeira mesmo, ou para quem gosta dessa parte de probabilidade. Tá? E aqui também, só para tocar no assunto, tá? Porque às vezes vocês já podem ter escutado isso em alguma parte, né? Só para falar sobre isto, tem o que a gente chama de processos estocásticos, tá? Tem relação com a parte de simulação estocástica, mas isso é um tema um pouquinho mais específico, tá? Então, de maneira assim bastante simplista, para quem já trabalhou com processo estocástico, pode ser que se sinta até um pouco meio incomodado com as coisas que a gente vai falar aqui, mas eu estou tentando falar da maneira mais simples possível, tá? A gente pode definir um processo estocástico como um conjunto de variáveis aleatórias que descreve a evolução de um sistema de valores no tempo. Então aqui eu estou falando de uma sequência assim de uma série temporal, tá? Eu estou observando o comportamento dessas variáveis aleatórias ao longo do tempo, tá? No processo determinístico, conhecendo as condições iniciais, eu consigo com precisão prever como que esse processo irá evoluir, né? Então, por exemplo, se eu coloco esse tipo de equação aqui, né? Olha, eu coloco que o valor de x no tempo t é igual ao valor no anterior desse x vezes a exponencial de a, tá? Então, dependendo do valor de a, eu consigo descrever exatamente como que esse x ele vai evoluir de acordo com o valor inicial. Então eu sempre tenho que ter um valor inicial aqui, então eu estou colocando que o valor inicial é 1 e eu estou estabelecendo que o a é igual a 0,2. A evolução dessa variável aleatória ela seria nesse sentido. Isso é puramente determinístico, né? Se eu mudar o valor inicial, mudar o valor de a, eu vou ter uma outra forma desta evolução. Isso aqui não é um processo estocástico, isso aqui é determinístico, né? No processo estocástico, mesmo se conhecendo a condição inicial, existem muitas, às vezes infinitas direções nos quais esse processo pode evoluir. Então, a gente vai perturbar um pouco essa relação. Então, veja que aqui, neste caso, eu estou perturbando o parâmetro A. Eu estou acrescentando uma variável aleatória epsilon aqui, que é uma variável aleatória, que eu posso definir da maneira que eu quiser. Então, a distribuição desse valor aqui é do jeito que eu quiser, tá? Isso daqui vai, então, adicionar esse componente aleatório, que vai perturbar
a evolução. Então, mesmo eu começando pelo mesmo ponto inicial e usando um valor de A fixo, eu posso ter diferentes evoluções dessa variável aleatória. Eu posso estudar qual é o impacto dessa componente aleatória, né? Então, veja que eu vou ter gráficos desse tipo, né? Dependendo do nível de perturbação que eu coloco nessa componente aleatória, essa evolução ela pode ir para caminhos muito diferentes, né? Mas eu consigo, desses trajetos, elencar quais são os valores mais comuns ou os trajetos mais extremos que eu poderia ter. Eu poderia avaliar isso. E, obviamente, quanto mais esse tempo avança, mais esses valores realmente eles vão ficar muito caóticos, né? Às vezes as pessoas representam desta forma, que é muito bagunçado, né? Olha que as linhas se cruzam, é difícil de a gente chegar. As pessoas podem também usar um box plot, tá? O box plot, obviamente, aqui eu perco a relação mesmo, a relação temporal que tem entre as observações. Então, ele não necessariamente os máximos estão relacionados aqui entre si. Eu posso, qualquer linha dentro desses intervalos poderia ocorrer, mas eu consigo perceber aqui claramente o que está acontecendo com a distribuição desses valores estimados, né? Olha que o box plot está ficando cada vez mais alongado, aqui está tendo uma certa assimetria, mas é até bem simétrico, só um dos lados aqui está começando a aparecer valores assimétricos. Então dá para eu descrever esse processo, tá? E um outro termo também que é usado, que tem um pouco relacionado com essas simulações estocásticas, é a cadeia de Markov. Novamente, aqui eu estou sendo assim, o mais simplista possível para discutir esse assunto, tá? Então, considere que uma variável aleatória ela possa assumir valores ou estados, que eles gostam de falar, discretos, e que seu valor atual depende exclusivamente do seu valor no tempo anterior, o tempo discreto. Tá? Além disso, a probabilidade que seu valor mude de I para J, então uma transição de estados. Então eu tenho um estado, por exemplo, imagine um estado uma cor, né? Eu passo então de I para J, é constante no tempo. Então esse processo é denominado cadeia de Markov homogênea em tempo discreto. Aí, gente, tem muitas variações de cadeia de Markov, tá? Mas essa é a mais simples e mais comum, tá? O processo, então, é caracterizado por um espaço de estado e uma matriz de transição descrevendo as probabilidades de transição e um estado inicial ou uma distribuição de estados. Então, na prática, como que funciona? Vamos imaginar que o estado seja uma cor, tá? Então, aquele objeto ele muda de cor, tá? Então, aquele objeto ele pode ser vermelho, ele pode ser verde, ele pode ser azul. Tá? Então, a probabilidade aqui de um objeto que é vermelho virar verde é dado por uma certa probabilidade, existe uma probabilidade disso acontecer, tá? Mas também pode ser que esse objeto ele permaneça como vermelho. Se ele é vermelho, no próximo tempo ele pode ficar vermelho, tá? Esse objeto verde, uma vez verde, ele pode virar azul, tá? Ou então ele pode continuar sendo verde, tá? E esse objeto azul, ele vai ser vermelho, ele pode se transformar em vermelho, ou pode voltar a ser verde, tá? Mas ele não pode continuar sendo azul. Então veja que aqui eu estou fazendo uma série de regras baseadas no que eu quiser, tá? Então eu estou construindo esse conjunto de regras, tá? E eu tenho que determinar, então, a matriz de transição. Então, qual é essa probabilidade de acontecer cada uma dessas transições? Então, qual é a probabilidade do vermelho virar verde? Qual é a probabilidade do vermelho continuar sendo vermelho? Qual é a probabilidade do vermelho ser azul? E assim eu vou construindo, olha aqui, olha. Então, por exemplo, eu estou dizendo que nesse tempo discreto, né, a probabilidade do vermelho continuar sendo vermelho é 0,25, 25%. A probabilidade dele se transformar em verde é 75%, então é mais fácil ele virar verde do que continuar vermelho, tá? Mas ele nunca será azul,
tá? Se ele é vermelho, nunca ele será azul. E assim vou construindo essas regras. Então eu tenho que determinar qual é essa probabilidade. Com isso eu tenho uma regra, quase como se fosse uma maquininha, que eu posso começar a brincar aqui com esse joguinho, né? Isso aqui é chamado da cadeia de Markov, tá? Então, como que eu faço? Por exemplo, eu quero entender esse procedimento aqui, eu quero saber por quanto tempo, ou passos, né, de tempo, o estado no qual esse objeto está, ele permanece o mesmo. Então, assim, se ele for vermelho, quanto tempo ele pode ficar parado como vermelho, tá? Qual a duração de permanência no mesmo estado mais frequente para cada estado, considerando que o estado inicial é vermelho e a duração total analisada é 5.000 passos. Então eu vou rodar esse experimento 5.000 vezes e vou observar qual é a duração de permanência no mesmo estado. Se ele é vermelho, continuar vermelho, se ele é verde, continuar verde, se ele é azul, continuar no azul. É possível o mesmo estado permanecer nesse mesmo estado por mais de 10 passos, ou isso é impossível de acontecer? Então, através da simulação, eu consigo brincar. Então, aqui é um gráfico, claro, bem estranho, que através de uma linha, vou indicando qual é o estado para qual esse objeto transitou, né? Então, imaginando que ele começou do vermelho, aqui tem um tracinho para onde ele foi, e eu rodei 5.000 vezes, tá? Essa simulação também ela está lá no exemplo 3 na planilha. E desse resultado da simulação eu extraio o que eu quiser. Então, por exemplo, eu fiz esse gráfico aqui, ó, duração de permanência nos 5.000 passos. Então, eu posso ver aqui que quase 80% das vezes o vermelho ele ficou só num tempo, ele ficou e logo ele mudou, tá? O vermelho ele ficou parado naquele tempo duas vezes, quase 20% das vezes. E daí eu vou vendo, olha o vermelho caindo aqui. Então, para o vermelho é muito raro que ele permaneça como vermelho durante muito tempo, né? Essa é aquela probabilidade de mudança. Então, a probabilidade dele ficar com o vermelho é muito baixa. Então, é muito mais fácil ele mudar do que permanecer. Por isso que então, essa probabilidade dele manter no vermelho é muito baixa. Já o verde, olha a probabilidade do verde ficar verde é 80%. Então, o verde não, olha aqui, ó, o verde ele consegue se manter como verde durante muito tempo. Olha aqui, ó, tem 15 vezes ele ficou como verde, sem sair do verde, olha aqui, ó, com uma certa probabilidade. Então é possível o verde ficar como verde durante muito tempo, acima de 10 passos. Eu consigo calcular que essa frequência aqui relativa observada, que seria uma proxy aí da probabilidade, né? Já o azul, veja que não. O azul ele não tem a possibilidade de permanecer como azul, ele sempre muda. Então o azul aqui, ó, 100% das vezes ele só pode ser observado uma única vez, tá? Então esse é um exemplo assim bem simplesinho aqui de cadeia de Markov. Para quem for estudar a cadeia de Markov vai ver que tem uma infinidade de variações e a coisa pode complicar muito. Mas aqui a ideia era mostrar basicamente um exemplo bem simples.